Então, beleza. Então, boa tarde a todos. Prazer imenso recebê-los aqui. Esse é o segundo encontro do Diálogos para a Ação e foi uma iniciativa que surgiu dentro de uma sessão da Câmara Municipal, na apresentação de resultados, a partir de uma intervenção minha. O vereador Paulo Tadeu fez a proposta da gente organizar encontros periódicos. A vereadora Cissa sinalizou que também gostaria de participar, e deixando bem claro que foi um convite estendido a todos os 15 vereadores, para que a gente pudesse estar envolvido em discussões, trazer especialistas para temas relevantes nesse momento de enfrentamento da pandemia. Então, aqui estão 3 desses vereadores que toparam tocar o projeto e fazê-lo acontecer. Então, essa é a segunda versão. Numa primeira, a gente teve a participação do Fausto, que foi muito boa, por isso ele está de volta hoje, que a gente falou sobre orçamento municipal. E hoje a ideia é a gente conversar, então, sobre aspectos da economia local, a partir da visão do Luiz Nassif, do Tiago Mariano e do Fausto também. E principalmente para que a gente consiga abrir possibilidades, sugestões, soluções para o nosso município em termos de economia local. Então, da minha parte, é essa a abertura que eu gostaria de fazer. Eu vou passar para o vereador Maria Cecília, depois Paulo Tadeu, e aí a gente vai para os convidados. Cissa, eu vou liberar seu microfone. Pronto. Beleza. Boa tarde para todos que estão aí nos ouvindo e depois para os outros que vão nos ouvir. Eu fico muito feliz da gente conseguir fazer o segundo encontro, espero que a gente continue fazendo outros. Mas eu quero já agradecer o Tiago, o Fausto e o Luiz Nassif pela participação. Agradecer sempre os meus colegas vereadores, Gustavo Bonafé, meu grande companheiro Paulo Tadeu, pela oportunidade da gente estar podendo fazer um debate em relação às nossas preocupações, tanto a nível municipal, estadual e federal, que eu acho que acredito que o que nós fazemos dentro do município, a gente acaba interferindo dentro do estado, dentro do governo federal, as nossas propostas, e eu espero que a gente consiga fazer um bom debate aqui e que seja cada vez mais produtivo. Um abraço para todos vocês aí. Paulo, vou liberar o microfone para você falar. Muito boa tarde a todos. Muito bom a gente poder reunir esse grupo, ainda que nessa situação de distância, mas é muito importante essa nossa iniciativa, porque a gente havia identificado esse vácuo, esse vazio institucional e mesmo no setor privado, de pessoas tentando pensar aí a transição, essa passagem, né, que nós estamos vivendo, e, sobretudo, o período pós-pandemia. Então, entendo que toda a contribuição aí é fundamental. Eu espero que, após, vamos fazer outras reuniões, a gente possa sistematizar isso num documento, né, numa proposta, para que Poços de Caldas possa, ao menos, ter alguma sinalização, algum norte, tão logo a gente vença essa situação terrível que nós estamos vivendo. E essa iniciativa local, ela é hoje imprescindível, tendo em vista o fato de que não se pode esperar muito, pelo menos nesse momento em que nós analisamos e discutimos, não se pode esperar muito de um projeto mais amplo, um projeto comandado pela União, o que seria o mais correto, porque até aqui os anúncios estão muito mais próximos de um amontoado de intenções do que propriamente algo que seja factível e realizável. Então, uma boa reunião a todos nós, e com a consciência da responsabilidade que nós temos hoje de propor algo para Poços de Caldas e para a região, né, tendo em vista que nós não somos
uma ilha. Boa reunião a todos. Obrigado, Paulo. Só para explicar, então, um pouquinho da dinâmica que a gente quer fazer, até para dar tempo de todo mundo expor, e a gente tem um espaço também para perguntas. Agora, a gente vai abrir 10 minutos para cada convidado, então, Luiz Nassif, Fausto Bahia e depois o Thiago Mariano, para exporem, né, a sua leitura desse momento atual e também já colocarem possíveis soluções, né, iniciativas que a gente precisa ter em termos de cuidado com a economia local, para que a gente possa ouvir também, como o Paulo direcionou, a gente anotar isso e depois concretizar em propostas para o município. Então, 10 minutos para cada um e depois a gente abre para as perguntas de quem quiser se manifestar. Tá bom? Aí o mestre de cerimônias aqui não está com o currículo de todos, então vou pedir para 1 minutinho a mais para cada um também se apresentar, né, para a gente deixar registrado essa questão. Luiz, vou começar com você. Bom, Luiz Nassif, jornalista, Poços Caldense. É só o currículo ou tudo? Não, a ideia era tá apresentar e já iniciar, depois a gente tá legal, vai para os demais. O tempo eu é todo seu agora. Nós tivemos em 94, 95 principalmente, depois daqueles 6 meses do Plano Real, um problema de câmbio de juros que quebrou o país. Eu lembro na época aí que eu fiz uma coluna na Folha mostrando 2 exemplos. A indústria de calçados de Franca e a indústria de calçados de Birigui. Franca quebrou, uma quebradeira danada. Em Birigui houve eles buscaram um modelo italiano, da Nova Itália, de criação uma integração de prefeituras, associações empresariais e empresas lá, que foi vitorioso. As empresas saíram para o mundo procurando mercado e a prefeitura se incumbia de atrair, resolver aquelas pendências que elas não podiam resolver entre elas. Por exemplo, um fornecedor a mais de couro. Hoje, o conceito de consórcio ele ganha uma dimensão muito grande e os municípios vão ter que aprender o consórcio. Nós já tivemos exemplos de consórcios em saúde e os consórcios eles são a forma mais aprimorada de federalismo, porque permite espontaneamente juntar municípios em torno de um mesmo objetivo, visando fortalecer a economia do consórcio. E Poços de Caldas, como cidade-polo, tem um papel grande a desempenhar nessa área, né? Os vereadores eles têm que ser os radares da administração para entender o que se passa na ponta. E na ponta significa os vulneráveis, significa... Por exemplo, vou pegar um caso. Se tem os vulneráveis, as prefeituras vão ter que arrumar condições financeiras para compras de alimentos ou tudo que beneficiam os vulneráveis. O sistema de compras das prefeituras, se for feito de uma forma sistêmica aí com prefeituras da região, pode fortalecer as empresas locais. As empresas tem que ter um baita estímulo a toda forma de organização. Organização de empresas setoriais, associação comercial, movimentos populares, representantes de bairros e tudo, porque eles são o canal por onde pode caminhar essa estratégia das prefeituras. Então, por exemplo, você tem Poços, por exemplo, está virando um grande polo cervejeiro. Eu soube outro dia até pelo Gessé de Souza, que está lá na França, lá, e quando fala em Poços, fala a cerveja de Poços por conta da água de Poços. Vamos pegar um caso aí típico. Em cima disso, você pode criar, eventualmente, uma cadeia produtiva. A questão da saúde, que passa a ser um ponto importante para a região. Aí você tem hoje uma extensão de farmácias e tudo em Poços aí que, se você consegue esses 2 movimentos de compras públicas e articulação com a cadeia produtiva, a prefeitura passa a exercer um papel de articuladora, não apenas da organização desses setores, como do sistema de compras também. Outro dia eu participei de um evento com a prefeitura de Maricá. O que eles fizeram? Usaram aplicativos para colocar produção
da agricultura familiar em contato direto com os consumidores. Então, por esse aplicativo, você faz uma organização dos pequenos e dá acesso aos mercados com a prefeitura bancando essa organização e esses aplicativos. Então, digamos, o princípio básico aí é o da cooperação, da organização em todos os níveis. Essa organização social é um elemento que diferencia países avançados de países primitivos. Não são nem grandes empresas. Você tem a capacidade dos pequenos de se articularem e se articulando. Você tem exemplos muito interessantes. No Nordeste, aí, o Maranhão, o Flávio Dino tem feito um belo trabalho. De uma maneira geral, os estados do Maranhão têm feito no Nordeste, têm feito um belo trabalho de articulação dos pequenos. Por exemplo, eu lembro quando eu montei o Jornal da Mantiqueira, lá atrás, rapaz, tinham surgido aquelas máquinas de tricô da Singer, se eu não me engano. Eu sugeri para o secretário de turismo, que era o Rafael Aconce, eu falei, pega aqui as bordadeiras, pega aqui as tricoteiras, monta uma marca Poços de Caldas, o nome Poços de Caldas é forte ainda, monta uma marca Poços de Caldas, financia a máquina para essas senhoras, define um padrão de fabricação, elas fabricam e a prefeitura se incumbe de ou fazendo parcerias com o setor privado ou montando uma estrutura de colocar nos mercados. Então, o papel de prefeitura é fundamentalmente esse da organização e da estruturação. Você tem produtos locais, você tem o queijo, você tem, por exemplo, aí os cavalheiros fizeram aquele negócio daquele óleo, um azeite aí especial, criou um centro turístico lá, tudo bem, ali são capitalizados. Mas você tem um conjunto de características de Poços de Caldas, e uma marca Poços de Caldas que ainda é muito forte, que tem que ser utilizado junto com o artesanato de Poços e as pequenas empresas de Poços para criar massa crítica econômica para poder ser colocado em outros mercados, com a prefeitura garantindo a organização, eventualmente garantindo o poder de compra também, seja para a merenda escolar, seja o que for. Obviamente, resolvidos os problemas financeiros, que eu soube que impostos estão bem agudos aí, né? E articulando a promoção desses produtos. Bom, eu fico por aqui por enquanto, depois a gente vai no ping-pong. Perfeito, Luiz. Ótimas colocações, bem diretas, já deu uma boa luz aqui. Antes de passar para o Fausto, até ensinando rapidamente, aí os vereadores, se quiserem contribuir com essa questão da situação financeira do município, que realmente ela já vinha grave, e agora ela se intensifica. Inclusive, na reunião hoje é sábado, de quinta-feira, a gente teve a participação do secretário da Fazenda, que sinalizou que Poços de Caldas tinha uma expectativa de arrecadação de 15 milhões para o mês de abril, com o IPTU, e foi dito que se chegar a 4, já teria um número considerável. Até supera, Fausto, daqui a pouco eu já vou passar para você, aquela expectativa de queda de arrecadação que a gente tinha comentado no primeiro encontro. Então, você tem uma queda de arrecadação violenta e uma sinalização, ao menos da administração atual, que a redução de custos, de despesas, chegaria a, no máximo, 10%, mas ficaria em torno de 5%. Então, você não consegue diminuir despesa e você tem uma queda de arrecadação muito grande. Então, só para passar aí o cenário dessa questão, antes de passar para o Fausto, o Paulo acho que quer falar. Bem rapidinho. Sobre essa questão, é importante colocar que, de fato, o IPTU ele sofre uma queda muito grande agora no mês de abril em relação às expectativas, também em função do fato do município ter isentado os atrasos, né, de multa, de reajuste, de juros, o que, a nosso ver, está correto. Então, algumas pessoas que poderiam pagar em abril vão deixar para pagar em maio e junho, mas pagarão. Agora, no global, eu ainda acho que o primeiro quadrimestre deste ano, na pior das hipóteses, ele vai repetir a receita corrente do primeiro quadrimestre do ano passado ainda. O término agora em abril vai demonstrar que o município, por uma força inercial, continua arrecadando razoavelmente. Então, ele deve ter uma arrecadação equivalente à do ano passado.
O grande problema de Poços mesmo é o descontrole sobre os gastos públicos, porque essas economias mencionadas nessa reunião, a que o Gustavo fez referência, são economias da desativação de serviços públicos. Por exemplo, não tem creche, não tem vale transporte, não tem merenda, não tem, enfim, não tem gente trabalhando nos ginásios, não tem gente trabalhando nos parques, enfim, são essas as despesas que foram reduzidas. Não houve um planejamento de um corte efetivo, de tal modo que ambos os secretários, tanto de governo quanto de fazenda, não sabiam sequer informar qualquer expectativa dessa economia, né? Ficou nessa coisa aí do achismo entre 5% e 10%. Aí. Mais para frente a gente pode até voltar ao assunto. Perfeito. Obrigado, Paulo. Fausto, então vou passar a palavra para você agora, seus 10 minutos iniciais de avaliação de todo esse cenário e possíveis medidas que a gente pode adotar enquanto município para enfrentar essa crise. Certo, um abraço para todos vocês aí, pelo convite mais uma vez, participar aí do debate interessante. O que é interessante, que a gente já discutiu na nossa primeiro debate em ação sobre as contas do município de Poços de Caldas e a elevada arrecadação que não acontece, sim, a despesa, e o Paulo já vem falando isso aí há quase um ano, né? Exatamente a falta de controle, né? É extremamente importante o que o Nassif acabou passando aí para nós, e ele deixou praticamente uma senha. Uma das soluções para esse processo, sem dúvida nenhuma, será fomentar a economia local, né? E tendo em vista o cenário que nós estamos observando, que é a queda do PIB, queda das arrecadações, dificilmente nós vamos obter um investimento de grande porte ou médio porte no município. Então, pensando da seguinte situação, nós temos um quadro difícil da situação do município de Poços de Caldas, nós precisamos dar um upgrade na economia local para que a gente possa ter um cenário melhor para que nos próximos anos, eu vou dizer assim. Por quê? Economicamente, a gente pode falar com muita tranquilidade que, observando o nosso cenário, tanto político e econômico, a gente observa que mesmo a recuperação será uma recuperação lenta. Então, quando o Nassif fala da importância da prefeitura de fomentar, né, e o secretário está aí presente, e eu já falo de imediato que uma das melhores, ou da pasta mais importante ou fundamental para alavancar Poços de Caldas vai passar pelo secretário. Por que vai passar pelo secretário? Ele vai ter que fazer um conjunto de ações com sistemas integrados, com a associação comercial, com a Câmara, com os vereadores, com os empresários, para trabalhar especificamente a economia local. Isso é um ponto que a gente tem a absoluta certeza que toda movimentação, a economia começa a girar através da economia local. E como que o secretário vai trabalhar isso? Né? A gente tem várias sugestões, que a gente já passou especificamente aqui no grupo, né? Que eu entendo da seguinte maneira: nós vamos passar por 3 situações diferenciadas, e boa parte das prefeituras em todo o país vai trabalhar dessa forma. Nesse primeiro período que está acontecendo agora com essa pandemia, seria um incentivo fiscal para as pequenas e microempresas. Isso já está acontecendo, né? Um segundo momento seria essa integração. Aí eu falo para o secretário que seria uma integração entre pastas, empresariado, você pega a associação comercial para o deslocamento, principalmente para os comerciantes, não da área central, mas também dos bairros. Como funcionaria isso? Quando você faz a capacitação de pequeno e micro empresariados, como aprender cursos para atendimento, como atender, principalmente em redes sociais. Nós estamos observando esse movimento de pós-pandemia vai mudar todo o cenário mundial. O que acontece com esse cenário? Nós vamos trabalhar muito especificamente as partes das redes sociais. Então, o pequeno é aquele que precisa do auxílio, do apoio, ele tem que ter o quê? Uma força. E de onde que vem essa força? Vem dos empresariados, vem da prefeitura, vem da iniciativa privada para ajudar, para auxiliar. Então, esse movimento é um movimento que vai acontecer especificamente, que a gente sugere para todo o país, né, nas prefeituras municipais, para tentar alavancar todos esses processos.
E no que diz respeito à parte do executivo nesse processo, o Paulo é muito feliz numa colocação, e eu alerto aqui que se não houver uma contenção de custos da prefeitura, tendo em vista a queda de arrecadações, né, a gente fica dependendo muito de transferência de recursos, seja ela estadual ou federal. Então, isso vai inviabilizar processos aí mais adiante. Então, é o momento, né, aí cabe aqui uma sugestão ao executivo, né, local, que se faça um plano emergencial de ações de contenção de custos, né, de ações aí da possibilidade de haver aqui uma melhora no cenário, né? Nós não podemos deixar trabalhar especificamente todo o processo em cima da hora. Isso aí é complicado. Então, o cenário a priori que eu vejo é um cenário complicado, difícil, mas que tem que ter solução. E nesse momento, né, a senha que o Nassif acabou de falar aí sobre os pontos fortes de economia, eu falo economia local, né, seria o quê? Empresariado, prefeitura, Câmara de Vereadores, né, Sistema S, um processo bem integrado que passe aí pelo secretário específico do Desenvolvimento e Trabalho e que ele possa montar um conjunto de medidas eficazes que possam o quê? Tornar um cenário, eu falo um cenário, para tentar combater esse problema seríssimo que a gente vai ter aí, especificamente de desemprego, as pessoas passando necessidades. Então, é um momento de união, é um momento de forças específicas e um conjunto de ideias novas. Criatividade, hoje eu falo que é a palavra que me vem muito na mente, a criatividade. Eu posso dar 2 exemplos aqui rapidamente, né, que me chamou muita atenção quando as pessoas são criativas, né, a ideia, numa pandemia dessas, pessoas em casas. Nós temos a situação de um salão de beleza em São Paulo, que onde não estava fechado e a empresária, né, microempreendedora, o que ela fez? Ela baixou seus custos em 40%. E ela antecipou para os seus clientes, dizendo quando o salão fosse reaberto, né, o que acontece? Ela prestaria o serviço. Ela conseguiu algo em torno de R$20 mil, ela consegue manter 60 dias pagando os seus funcionários, né, especificamente. Olha para você ver como que a criatividade, nesse momento, é importante. Né? E eu cito um segundo exemplo, é um bar no Piauí, um restaurante, um bar pequeno, onde que o pequeno empreendedor teve a seguinte ideia, ele baixou também 30% suas bebidas, etc., e ele conseguiu 4 ou 5 mil reais, ele consegue manter o bar dele durante 60 dias. Então, esse é o tipo de exemplo que, às vezes, você tem que, também, em momentos de crise, pensar, tornar a criatividade como também a seu favor, né? E quando que a gente pode ajudar essas pessoas que estão mais em lugares distantes? É a nossa união, e agora o Sistema S é muito importante. E isso tem que sair especificamente do Executivo Municipal, tá certo? Então, é só para esse primeiro cenário, para a gente descrever aí, porque o Nassif deixou uma senha maravilhosa para a gente aí, bacana. Obrigado, Fausto. Novamente, contribuições super valiosas, agradeço. E aí eu já vou direto para o secretário, você viu a bucha, né? Você acabou de chegar, deixa eu até fazer aqui a apresentação. Primeiro, agradecer o Tiago Mariano, que acabou de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho de Poços de Caldas, e topou, né, vir falar. A gente sabe que ainda está se ambientando, ainda está chegando, mas é uma pessoa que tem, quando a gente fala de articulação, eu acho que é uma pessoa que pode trabalhar muito bem isso. Já não tinha muito orçamento e agora todas as falas direcionam de que não vai continuar não tendo. Então, essa criatividade vai ser completamente essencial. Tiago, passar para você se apresentar e aí trazer também o seu ponto de vista e já alguns apontamentos, né, dentro desse período que você assumiu, o que a prefeitura está pensando para a economia local. Boa noite, boa tarde, Gustavo. Obrigado pelo convite. Cumprimento também, boa tarde aí ao vereador Paulo Tadeu, a vereadora Maria Cecília, do qual eu já conheço há muito tempo, né? Um prazer falar com vocês aqui.
Boa tarde também aí aos debatedores, o Fausto Bahia, o Luiz Nassif. Boa tarde a todos que estão aí com a gente e que também vão assistir posteriormente essa live aí que está sendo gravada. Então, é um prazer para mim poder fazer o uso desse espaço para poder debater com pessoas de tão alto nível e conversar das ações que estamos preparando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. É muito pouco tempo ainda, mas já é o suficiente para saber que existe como a Secretaria ser muito próxima aos comerciantes, empresários, profissionais liberais e atuar principalmente aí como elo, uma ponte entre todos os setores aí que movimentam a economia local. Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu fundei há pouco mais de um ano e meio aí praticamente em Poços de Caldas o Clube de Empresários. É um clube que tem como missão aí conectar e desenvolver pessoas, negócios e oportunidades. E, basicamente, o que eu penso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é isso, é desenvolver pessoas, negócios e oportunidades através da conexão, através de parcerias, através de fomentar, como o Luiz Nassif disse, a vibrância da sociedade civil, através das associações comerciais, através dos grupos empresariais, através de movimentos, e a gente já tem feito isso. Tá? Então, basicamente, para situar vocês, faz uma semana exatamente que eu, de fato, estou na secretaria. Comecei na sexta-feira retrasado, sem ser ontem a outra. Então, o que foi feito? No primeiro dia, eu já solicitei que fosse desenvolvido um centro unificado de apoio ao empresariado. O que seria isso? Seria um local, a ideia que seja feita lá na URCA, apesar de a gente estar vivendo um momento de isolamento, a gente vai procurar fazer isso com todo cuidado, com todas as condições sanitárias, mas a gente quer um local onde o empresário, o profissional liberal, o dono de um comércio informal que seja, ele encontre um apoio, ele encontre um local onde ele possa ser amparado. Então, já fiz contato com a Caixa Econômica, através do Gilmar, que é um dos superintendentes aqui da regional. Fiz contato com o Sebrae também, através do Ivan. Fiz contato com as associações, Associação Comercial, Associação de Bares e Restaurantes, o Clube de Empresários, e determinei que a gente tivesse aí todo esse suporte para receber as pessoas que, apesar de ter muitas iniciativas, elas não estão chegando em quem precisa. Então, a gente tem aí o dinheiro disponível da MP 936 de parcelamento de salário. Mas no dia a dia com os empresários, a gente tem visto quantos conseguiram, de fato, ter acesso a esse crédito. Muito poucos. A gente tem aí a prorrogação dos contratos. Poucas pessoas tiveram acesso. A gente tem o capital de giro que foi feito através do BNDES. Pouquíssimos tiveram acesso. A gente tem pessoas que não sabem como gerir esse momento de crise, não sabem como fazer a transição digital, que é tão importante para as empresas nesse momento. A gente vai ter lá um suporte do Sebrae para poder ajudar nisso. Entramos em contato também com o Sindicato dos Contabilistas, para que estejam presentes nesse movimento, amparando, dando suporte a todas as medidas que foram aí disponibilizadas. Entramos em contato com a OAB, que prontamente nos atendeu e estará presente também, fazendo aí uma assessoria jurídica nesse momento tão importante. O empresário que não consegue pagar o seu aluguel, não teve negociação com o proprietário do imóvel, então a gente vai estar apoiando. A ideia desse centro unificado é justamente essa, foi a primeira determinação. A segunda foi pedir ao prefeito municipal que, como é importante o comitê de saúde, o comitê extraordinário aí da Covid, também fosse importante um comitê extraordinário econômico, que a gente pudesse aí com diversos setores da sociedade, do empresariado, a gente poder fazer um grande movimento de suporte para essa retomada e de ações para a gente amparar o empresário. Até depois o Gustavo falou que já estava nas propostas que a Câmara havia enviado ao Executivo. Eu não tinha conhecimento e foi uma situação até debatida com o pessoal
um movimento super bacana da sociedade, que é o Empresas Imunes, que é todo um grupo de voluntários, empresários voluntários aí para poder apoiar aos pequenos negócios, ao empresário que está tendo dificuldade. Foi uma das sugestões, eu levei ao prefeito e prontamente ele atendeu. Esse comitê se reúne a primeira vez agora, na segunda-feira, às 17 horas. E foi amplamente amparado nos movimentos sociais da sociedade. Então, vai ter lá representando da Associação Comercial, da Associação de Vários Restaurantes, do Sindicato de Hotéis, do Sindicato dos Comerciais, do Sindicato dos Contabilistas, vai ter lá um representante dos produtores rurais, enfim, é um movimento vibrante. Então, eu quero dizer aqui que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, mas é um movimento que a sociedade Poços-Caldense está vibrando de forma muito forte. Nós temos aí diversos movimentos que partilham da sociedade que estão nos dando suporte para a gente atravessar esse momento. Então, a sociedade acordou, e a sociedade está vibrante, pelo menos aqui em Poços de Caldas, eu posso dizer, daqui, a gente tem esse movimento muito forte. E isso aí é o que vai dar suporte para a gente nessa retomada. Nós vivemos um momento de muita dificuldade. Hoje mesmo eu fiz contato com a Jaqueline, que ela é lá da iPlace, que é uma loja que está no centro. Ela tem um grupo de 120 comerciantes aqui do centro da cidade. Ela já me coloquei à disposição, já vamos começar a criar ações. Como a prefeitura não tem muito recurso financeiro para dar suporte a esse momento, a gente tem como fazer essa ponte, essa interlocução e servir como um elo, servir como um suporte para que a gente realmente faça o que já foi sugerido pelo Luiz Nassif, que é essa situação da gente fortalecer a economia local. Foi também solicitado ao pessoal da comunicação da prefeitura para a gente criar uma campanha na retomada, algo do tipo, eu não sou publicitário, então eu sugeri dessa forma, mas não quer dizer que vai ser assim, mas seria como eu amo Poços, eu consumo em Poços, eu gasto em Poços. Algo para fortalecer o comércio local, para a gente pedir para as pessoas não comprem pela internet, vamos fortalecer o nosso comércio aqui, né? Não vamos gerar recurso e divisa para outros municípios, vamos fortalecer a nossa economia. Então, a gente vai soltar essa campanha aí também, tudo buscando formas da gente manter o nosso recurso e a nossa economia aqui. E, num segundo momento, está aí a Silmara Bonafé nos assistindo aí também, ela já esteve lá na secretaria, a gente preparando, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, algo que depois vai englobar muitas outras secretarias, mas é uma preparação para que Poços tenha um momento de retomada do turismo muito forte, porque nós estamos próximos aos grandes centros. Então, as pessoas com dólar nas alturas, e principalmente com a situação da pandemia, não vão viajar para o exterior, vão evitar viagens de avião, e essas viagens vão acontecer de carro, e nós estamos aqui a 250 quilômetros de São Paulo, a 150 quilômetros de Campinas, a 200 quilômetros de Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, grandes centros, e a gente vai estar numa posição privilegiada para ter um turismo muito forte nessa retomada aí, que a gente espera que seja aí para o começo do verão, né? Primavera, verão ali, setembro, outubro em diante. Então, a gente está, de certa forma, sofrendo também, eu como empresário, primeiramente agora como secretário, sofrendo o que a pandemia causou, mas muito otimista de que a gente vai ter as condições de ter uma retomada robusta e minimizar os impactos aí que essa pandemia vai causar no comércio em Poços de Caldas. Não tem vencedores nesse momento. Nós temos quem perde mais e quem perde menos, e nós vamos estar muito aí para estar no grupo dos que perderam menos. Maravilha, Tiagão. Obrigado pelas explanações. Chegou com o ritmo que a gente já conhece. Bastante agitado, trazendo muitas ideias, e espero que elas tragam bons resultados em breve para a nossa cidade. Agora, a gente vai abrir para as perguntas.
Então, a gente pode até liberar o áudio aqui, eu só quero ver quem não está com câmera pode se manifestar no chat. Quem está com câmera, e tiver alguma pergunta para fazer para os nossos convidados, só sinalizar com a mão, que aí eu vou liberando aos poucos o áudio para as perguntas serem feitas. Gustavo. Oi, Paulo. Não, na verdade, pelas pessoas que eu vi aqui, eu não tenho todas as inscrições aqui anotadas, mas pelas pessoas que eu vi aqui, eu acho que tem, além da questão das perguntas, eventualmente alguma intervenção propositiva também, viu? Ah, sim. Em vez de falar pergunta, quem tem pergunta é quem quer se manifestar. Alguém gostaria? Eu já tenho uma mensagem do Luiz aqui no chat que eu vou ler, tá? O Luiz Inarelli. Boa tarde, parabéns por essa iniciativa. Nossa região tem excelente potencial para protagonismo e desenvolvimento regional sustentável. Temos também polos acadêmicos com ações de graduação e pós-graduação. Acredito que incorporar também esse vetor de pesquisa com foco regional seja uma ação fundamental ao nosso alcance. Perfeita colocação. Gostei muito da ideia de um consórcio e trazer pesquisadores para ajudar através de grupos institucionais das universidades e instituições de pesquisa. Com certeza está contemplado nas ideias, né, mas foi um público que a gente acabou não citando e que com certeza vai estar envolvido aí nas iniciativas. Obrigado pela participação do Luiz. Como foi muito intensa essa primeira semana, eu acabei pulando algumas coisas aqui. Nessa primeira semana, então, a ideia é ter esse movimento de urgência, mas eu também já comecei a mexer no Conselho Municipal de Inovação, tá? Então, a ideia é justamente a gente trabalhar para Poços ser uma cidade que já tem aí, com diversas universidades, um polo de inovação forte, mas que a gente faça um melhor uso dele ainda, trazendo mesmo aí, buscando depois, utilizando aí o nosso distrito industrial para atrair empresas de inovação e tecnologia. E também deixei de falar a respeito do consumo de produtores locais, que a gente já também tem uma associação forte de produtores familiares, e a gente o prefeito já deu a determinação também para a gente fazer a compra do banco de alimentos desses produtores locais e também depois utilizar os recursos do Fundeb para comprar da agricultura familiar local. Tá bom? Perfeito. Eu posso falar? Pode, Xiomara, depois o Luiz. Antes, Xiomara, rapidinho, deixa eu só ver o que o Luiz vai comentar, já devolvo para você. A importância, digamos, desses centros universitários em Poços de Caldas. Eu 2 vezes eu tentei trazer projetos para Poços. Uma, acho que foi lá atrás, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você tinha um instituto que a Odebrecht tinha criado em Porto Seguro, que fazia qualificação de mão de obra do turismo. Então, você tinha uma certificação, essa certificação garantia uma... Só que quando você pensava em trazer para Poços, quem que poderia pegar um instituto desse, levar adiante, pegar a tecnologia social deles? Você não tinha esse elemento acadêmico aí, né? E uma outra foi uma tentativa, a CPM, quando ela começou a querer sair de São Paulo, eu tinha contato com o presidente da CPM, ele procurava cidades do interior que oferecessem formação de mão de obra necessária para eles. Poços sozinho não tinha, São João sozinho não tinha. Nós tentamos fazer uma junção lá, o Paulo se lembra, mas ainda não havia essa questão da parceria e do consórcio. Então, hoje, tendo esse elemento aí que são as faculdades, as universidades em Poços, e essa possibilidade de consórcio, o Thiago fica com uma piscina olímpica para nadar aí. Isso aí, pessoal. Perfeito, Luiz. Obrigado. Vou passar para a Xiomara e depois o Pedro César também tem uma questão para ser colocada. Xiomara. Boa tarde a todos. Meu nome é Xiomara Bonafé. Além de mãe de Gustavo Bonafé,
estou como presidente do Convention and Visitors Bureau de Poços de Caldas. E é uma associação que nessa pandemia todas os empresários, nós somos uma diretoria voluntária. Lá nós temos a Fernanda da Gonçalves, a gente tem o pessoal do Zoo das Aves, hoteleiros, nós temos mais de 60 mantenedores pelo Convention. E nessa pandemia toda, a união foi muito importante. E na segunda-feira nós vamos ter uma reunião com todos os hoteleiros, online, logicamente, né? Para todo mundo vir com essas novas ideias rapidamente, para a gente poder agir para como voltar depois dessa pandemia, que Poços de Caldas venha com uma força total. Então, aí as palavras do Fausto, do Luiz Nassif, auxiliam muito, porque neste momento a gente precisa de muitas ideias mesmo, e essa união ela é importantíssima, né? Então, estive com o prefeito, estive com o Tiago na secretaria, faço parte do Conselho Municipal de Turismo também. Então, a movimentação realmente dos empresários está sendo muito rápida e eu acredito que a gente vai conseguir passar por essa com ideias novas, ressurgindo, ainda mais de um setor que foi tão atingido, que é eventos e turismo. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Ótima contribuição. E o Convention, um ator essencial e fundamental também nessas mobilizações, principalmente em termos de conteúdo sobre a cidade. Vou passar para o Pedro. Pedro tem uma pergunta. Pedro, seu microfone já está aberto. Beleza, boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Maravilha. Então tá certo. Na verdade, eu faço aqui a minha pergunta como representante do Conselho Municipal de Política Cultural. É um setor que foi diretamente atingido no sentido de que é o primeiro setor que parou e vai ser provavelmente um dos últimos setores que vão retornar, né, devido à característica das nossas atividades. O setor cultural também, ele basicamente, ele trabalha dentro de um aspecto informal, né? A menor parte das pessoas possuem uma representação de CNPJ, muitos são pequenos microempreendedor individual, enfim, é uma situação que também tende a se agravar nos meses seguintes, né? Porque nós temos duas características muito importantes no município. Uma delas é que a iniciativa privada contrata muito atividade cultural. E isso é uma coisa que é pouco mencionada, mas é uma realidade, né? Existe uma rede de bares, restaurantes, hotéis, algumas instituições que fazem uso desse serviço artístico e cultural ao longo do ano. E, além disso, a gente tem os próprios mecanismos do poder público, né, de fomento das atividades culturais, que são os editais e projetos da secretaria e tal. Então, eu acho que aqui fica mais uma pergunta mesmo para os convidados, né? Que seria como que eles enxergam as ações culturais, né, dentro desse cenário. A cadeia produtiva da cultura, ela movimenta muito recurso, né? Isso também é pouco falado, porque como é algo que está ligado a uma atividade que mexe com o nosso subjetivo, né, muitas vezes se dispersa esse aspecto econômico, né? E Poços é uma cidade que tem uma grande classe trabalhadora da cultura. Ou seja, né, se esse recurso também, tanto o recurso do município, ele deixa de ser investido na área cultural, quanto também, né, esse agravamento do setor privado não poder contratar,
esses trabalhadores da cultura dificilmente vão conseguir pagar, por exemplo, os impostos que vão reverter no caixa do município, né? Não vão conseguir também ter esse recurso para movimentar a economia local. Uma atividade cultural, ela não é estritamente em cima do palco, né? Todo o bastidor movimenta a economia local. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para os debatedores, como eles enxergam também o setor cultural dentro desse déficit econômico que vai acontecer. E, publicamente, também para o Tiago, eu gostaria de solicitar a participação do Conselho Municipal de Política Cultural nesse comitê ou nesses órgãos temporários, né, que vão ser criados para se pensar soluções econômicas da cidade, porque o nosso setor contribui em muito para que outras atividades, como, por exemplo, o turismo, né, possa ter ainda mais atrativos. Se tornou um polo cultural ainda mais forte nos últimos 10 anos, e isso é uma questão que não pode ficar de fora. Obrigado aí. Maravilha, Pedro. Ótima contribuição. Luiz, posso começar com você? Você gostaria de comentar sobre essa questão da cadeia? Vamos lá. Duas coisas. Eu estava vendo a exposição do Tiago. O Fausto tem ideias muito, muito sólidas aí sobre... Veja bem, Poços, só para a gente tentar entender o momento atual como o momento anterior de Poços, quando acaba o jogo. O jogo acaba em Poços, o pessoal falava, agora vai começar a decadência de Poços. E meu pai foi um batalhador das associações. Ele foi, durante muito tempo, presidente do Conselho Regional de Farmácia, meu avô foi presidente da Associação Comercial, e eu acompanhei, criança ainda, foi nos anos 50 e 60, a maneira como os comerciantes se uniram naquele quadrilátero lá que se tem entre Rua São Paulo até a Matriz ali, como que eles se reuniram e a maneira como eles se cooperavam e atuavam. Poços tinha uma tradição, criou uma tradição fantástica, inclusive da questão social, com Gota de Leite e outras lá. Isso aí foi interrompido quando veio o prefeito nomeado, e a figura mais importante da cidade passou a ser o deputado, aquele deputado que conseguia chegar em Brasília e conseguia aquelas migalhas lá do setor público. Então, essa reestruturação no meio da crise é muito importante. Agora, quando a gente fala em organização social e tudo, a coisa que mais me impressionou em Poços nos últimos anos foram os coletivos de cultura. Eu vou falar, chegar em Poços, ver num canto lá a bandinha tocando para a população rural, de repente o pessoal o choro mandando bala, de repente o pessoal de jazz, essa diversidade cultural em Poços, ela é central para o turismo de Poços. Ficou uma cidade extremamente agradável e culta. E tem condições aí, eu vi aquela orquestra sinfônica aqui. A questão é que o Agenor, ele é bom virador, assim, mas ele ficava com salários incompatíveis aí com o resto do salário do pessoal. Mas é possível uma ação da prefeitura, pegando aquelas grandes empresas com interesse direto em Poços. Eu não sei onde que vai a conta de salários da prefeitura, que banco que é, por exemplo. O próprio Departamento Municipal de Eletricidade, montar eventos culturais focados na música e na cultura, efetivamente. Poços tem o turismo de terceira idade, o pessoal que veio na lua de mel nos anos 70 e vem comemorar as bodas agora. O turismo de esportes, aí com esse negócio dos esportes radicais. Tem um turismo que Poços acabou perdendo um pouco para São Lourenço de Caxambu, que são os grandes encontros acadêmicos aí. Você tem um grande espaço em Poços para crescer. E festivais focados aí em música e nas características de Poços. Então, eu tenho a impressão que a prefeitura pode exercer esse papel pegando empresas que têm interesses no mercado de Poços ou nas contas da prefeitura e fazendo acordos aí para patrocínios distribuídos, patrocínios distribuídos em valores reais aí para... Olha,
essa parte cultural tem que ser levada em conta porque é uma preciosidade hoje uma cidade ter tanta diversidade cultural e de tanta qualidade. Obrigado, Luiz. Fausto. O que o Nassif às vezes fala com muita prioridade, né? A parceria público-privada, ela é essencial. Nós sabemos que a prefeitura não vai ter recursos para a cultura, Pedro. As transferências de governo, estado e federal, com a queda da arrecadação. Então, não tem muita saída se o empresariado, se as parcerias não se abraçarem à cultura em Poços de Caldas. Tá certo? Pelo menos a curto prazo. A médio prazo, até a economia voltar, né, todo o trabalho específico for feito, né, a economia girar normalmente, voltar seus recursos e todo o procedimento. Agora, é essencial, é parceria público-privada. Não tem outra saída. Nós não temos recurso. O recurso hoje é para a saúde, Covid-19. Então, esse é a saída fundamental para a cultura, chama parceria público-privada. Obrigado, Fausto. Vou passar para o Thiago. E aí depois o Lucas tem uma pergunta. Quero ver, antes de passar, alguém mais tem pergunta para fazer? Só para a gente. Daniel, beleza. Aí depois a gente já vai para as considerações finais. Está batendo quase 1 hora já de papo. Dá para ficar o resto do dia, mas vamos lá. Thiagão. Eu concordo com o que foi dito. O Pedro tem muita razão quando ele fala da participação econômica dessa cadeia cultural em Poços. Então, ela é muito forte, ela é dinâmica e ela encanta todos os turistas que chegam a Poços de Caldas. Então, tem um respaldo, tem o nosso compromisso aí, Pedro, de realmente contemplar alguém que vocês indiquem aí do Conselho de Cultura para que faça parte realmente do Comitê Econômico, tá bom? Aí eu vou pegar seu contato depois com o Gustavo aí para a gente poder combinar isso. Grande abraço. Maravilha, encaminhamento concreto da reunião. E chamar a atenção que eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de reconhecimento da importância das várias cadeias que a gente tem, né? Então, essa aproximação puxada pelo Pedro, de a gente levar aí, né, para a questão junto com o movimento dos pequenos e médios negócios, no fim das contas é uma belíssima oportunidade de reconhecimento de cadeias produtivas e importantíssimas para o nosso município. Já vou te passar o contato do Pedro para vocês manterem a troca. Lucas Oliveira, vou abrir aqui para você poder perguntar. Está liberado. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar participando com vocês aí nessa live. Desde já também boa sorte ao Thiago, né? Eu conheci ele há pouco tempo aí através do clube e tem o professor Fausto aí que está sempre junto com a gente também, envolvido aí nas reuniões que a gente tem feito aí sobre o processo econômico. Bom, seguinte, na verdade não é bem uma pergunta, né? Usar mesmo um pouquinho do tempo da palavra aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas Oliveira, eu sou chefe de cozinha, trabalho com festas e eventos, hoje sou chefe de cozinha no Sá Rosa Café e a paralelo a isso eu tenho uma empresa que chama Taberna do Lucas, que trabalho com eventos públicos e privados, né? Pegando um gancho um pouquinho na palavra do professor Fausto, sobre essa retomada, né? A gente sabe que a retomada vai ser lenta, a gente já debatemos sobre isso até, conversamos algumas vezes, e eu acho que o comércio em si, está todo mundo já bem esclarecido, né? Bem ciente do que está acontecendo, do que vai acontecer nessa retomada. Quando liberar o comércio, a gente sabe que não vai ser 100% o retorno do faturamento, isso vai ser lento, vai ser gradativo, e acredito que algumas empresas que não estão preparadas ou que já sofriam algum processo de crise pode sofrer um pouco com isso, né? Então, acredito que o Thiago está aí, pode falar um pouco melhor depois, né? Que acho que a prefeitura deveria fazer aí ter uma atenção em cima desses pequenos empresários, como hoje, infelizmente, na rua ali do Sá Rosa, um caminhão desocupou 3 lojas ao mesmo tempo. É até triste de você ver isso, cara. O comércio o pessoal já está fechando os seus comércios, né? Essa retomada, essa demora da quarentena, dessa retomada,
e a gente sabe que é necessário, que precisa realmente fazer isso por conta da pandemia. E então, perdão, acho que picou aqui. Devido a tudo que está acontecendo, a gente sabe que algumas coisas vão acabar acontecendo de ruim na cidade. Então, o Thiago vai ter na mão dele aí um desafio gigante para tá exercendo aí, né? Um abacaxi gigante para estar descascando e está tentando resolver essa bucha. Um pouquinho também no gancho da palavra da Ciomara, né, que ela falou sobre o eventos para fomentar o turismo. E a gente sabe que hoje o turismo ele foi o primeiro setor a ser afetado por conta da pandemia, e sabemos também que ele vai ser o último na retomada, que as pessoas vão ficar inseguras para poder viajar, as pessoas demoram para poder criar um pouco de coragem, né, na verdade, de enfrentar o que está acontecendo nas outras cidades, nas outras regiões. Acredito sim que que as cidades vizinhas podem migrar para a costa, fazer viagens curtas para poder estar esparecendo, relaxando também um pouco. Acho que Poços pode ser beneficiado com Campinas, Ribeirão Preto, que são cidades que são próximas daqui, né? Acredito também que acho que se fomentar a cultura e o turismo junto, a Ciomara sabe muito bem disso, ela já falou isso em algumas reuniões que eu já participei junto com ela, com feiras gastronômicas, pode ajudar muito sobre o comércio, a trazer turistas de fora para deixar dinheiro aqui na cidade. Acredito também que esses eventos podem ser feitos com pessoas de Poços de Caldas, sem trazer estandes de outras cidades. Existem pessoas capacitadas na cidade para poder exercer esse tipo de função, para ter esse tipo de trabalho, né? Então, acredito que, tipo, igual temos exemplo aqui de Águas da Prata, que é vizinha nossa, Pinhal, Vargem Grande, que trabalham hoje com a Master Feira, com a feira noturna. Eles fazem uma feira de 15 em 15 dias lá, que fomentam o negócio. Eles giram em torno mais ou menos de R$80 mil a cada 15 dias dentro de negócios lá, com pessoas que são da cidade, com pessoas que são da região, pelo menos, né, de cidades próximas. Eu acredito que isso possa dar certo aqui na cidade, né? Acredito também que sobre o comércio na cidade, acho que poderia criar algumas campanhas, algumas ações, não só essa de amo Poços, gasto em Poços, mas tipo assim, fazer parcerias com a associação comercial, com a ABRE, com até mesmo aí a Empresas Imunes, Coen, o Clube dos Empresários, que são vários clubes de empresários que tem na cidade, entendeu? Não existe só um grupo, existe vários grupos de empresários para tentar fazer negócios entre si, fomentar negócio entre as empresas e, ao mesmo tempo, você criar ações, compra aqui, ganha desconto ali, entendeu? Você tentar criar umas parcerias entre o comércio, criar campanhas, incentivos, igual tem da CIA no final do ano, que faz aquela campanha de sorteio. A prefeitura pode ajudar as empresas, talvez. A gente sabe que o custo da prefeitura hoje tem uma folha de pagamento alta e, ao mesmo tempo, sem verba para poder bancar esse tipo de situações. Mas, às vezes, uma pequena ação, correr atrás de um parceiro, correr atrás de algum patrocinador para poder fazer alguma campanha para fomentar esse comércio local. E acredito que fazendo essas ações, essas campanhas, na hora da retomada, pode sim dar um boom na cidade e sim poder injetar um pouco de dinheiro, um pouco de alívio para esses empresários que estão aí hoje passando um sufoco. Era mais aí mesmo a colocação, era mais aí mesmo uma opinião, né? Se alguém quiser alguma dúvida, quiser conversar comigo depois, eu deixo à disposição aí o contato e estou à disposição para conversar com todos. Perfeito, Lucas, obrigado. Tem uma pergunta sobre essa questão do contato. Se alguém precisar do contato de alguém, como eu acabei centralizando, é só falar comigo que eu já compartilho, tá? Daniel. E aí depois... Oi, pessoal. Vocês estão me escutando? Maravilha. Tá dando para escutar? Beleza. Bem, eu estou falando aqui de Caldas, né? Estou atualmente aí presidente da Aliança em prol da APA da Serra da Pedra Branca aqui na região. A nossa realidade ela é bastante ligada, principalmente, à agricultura, né?
Então, eu estava sentindo falta, o que me estimulou na hora de querer falar, que eu estava sentindo falta dos circuitos curtos, de aproveitar os recursos para merenda escolar e outros circuitos curtos da compra das produtores rurais, da agricultura familiar, e repassado para as famílias de alunos e também para outras pessoas. Mas eu fiquei muito feliz de ver que o Thiago já trouxe esse elemento. Então, eu tinha algumas contribuições que eu queria fazer para o debate, saindo um pouco do meu contexto, onde eu estou aqui em Caldas, né? Então, primeiro já foram levantadas várias ações, né, nesse momento emergencial, né, para fortalecimento da economia local. Eu só queria tentar fortalecer, talvez, aí que o Thiago está entrando, e também tem os vereadores, e é o que a gente está tentando fazer aqui em Caldas. Eu acho que um sistema de inteligência nesse momento é muito importante, assim como a gente vê na segurança pública a importância da inteligência para atuar com relação à segurança, a inteligência ela é necessária para a gente conseguir identificar melhor as oportunidades de fortalecimento de circuitos curtos. E isso vai ter que ser algum tipo de formatação de cadastros online, aproveitando que as pessoas estão em casa, e poder identificar aí oportunidades e potencialidades que possam ser feitas nesse momento de quarentena, né? Eu acho que, pelo menos aqui em Caldas, né, a gente está fortalecendo a ideia de aproveitar esse momento que as pessoas estão mais em casa para buscar ampliar a coleta seletiva de lixo, aqui vai ser implantada ainda, e principalmente da compostagem. Ela pode ser um momento interessante para tentar fortalecer a compostagem, primeiro para reduzir os valores altíssimos de volume, de peso de lixo que tem que ser repassado para Andradas ou para outro lugar onde haja um aterro sanitário, mas, em segundo lugar, principalmente para poder envolver a população, porque esse sentimento, que eu vou colocar daqui a pouco quando falar da cultura, esse sentimento de incerteza está mexendo muito com as pessoas, e você perceber que você está contribuindo com os seus restos orgânicos e vai poder receber em casa daqui a um ano, por exemplo, uma sacola de 50 quilos de adubo para usar em casa, pelo menos aqui em Caldas pode ter um efeito muito positivo, né? De você estar participando de um grande processo de plantio, e também fortalece economicamente os produtores, né, para poderem economizar com adubos, que eles também podem estar recebendo o que vem da compostagem. A compostagem sempre é vista de lado, colocada de lado. Eu acho que é um momento que pode ser muito interessante para fortalecer a economia local nesse momento, principalmente na área rural. Uma coisa que a gente está sempre olhando quando vê os processos de financiamento, a gente está olhando para a Caixa, Banco do Brasil, enfim, que estão ligados à esfera federal. Essencial continuar nisso. Infelizmente, no nível federal, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. O negacionismo tem desgastado muito, em vez de haver um enfrentamento direto da pandemia. O negacionismo tem atrapalhado e feito o retardo que as coisas pudessem chegar aqui, uma fragilização da capacidade do governo federal fazer com que cheguem as políticas aqui. Então, com relação ao financiamento, uma sugestão que eu tenho, nós temos um setor administrativo regional do Sicob, né? E eu sinto que seria interessante uma conversa com o Conselho de Administração e ver a possibilidade também de alavancar pequenos financiamentos que não são do nível que Caixa, BNDES ou Banco do Brasil possam oferecer, mas que podem trazer um resultado significativo. Será que o Sicob não pode, nesses 3 meses, abrir certas linhas de financiamento em parceria com a Prefeitura? Nós vamos tentar isso aqui em Caldas também, que tenham juro zero ou praticamente zero. Então, isso é uma coisa para a gente poder pensar, porque existe uma missão, uma visão do Sicob, que é do cooperativismo, do trabalho coletivo, quem sabe isso possa fortalecer. Outra coisa com relação à cultura, e eu acho que esse financiamento também ajuda muito para a área cultural e cruza com uma coisa que eu queria falar sobre a cultura, que pouca gente está percebendo. Há possibilidades também de fomento da economia local, buscando trabalhar um pouco os processos também emocionais e de medo e de muita raiva que estão passando muitas pessoas nesse momento. E a gente vê em outros países acontecendo. Isso pode envolver recursos que seriam de artistas. E aí, Pedro, fica a minha provocação, artistas fazerem uma proposta de política pública que possa potencializar que artistas estejam passando nos bairros, perto das casas das pessoas que estão nas suas casas, tocando música, fazendo alguma recitação de poesia, trazendo um alento. E isso pode também ter uma movimentação econômica, pode ser trabalhado seja com comunidades mais pobres de periferia, seja com comunidades mais ricas, essa coisa que eu chamaria de rotas seguras, né, em que os músicos podem estar trazendo um pouco de cultura e de alento para quem está em casa, e também uma criação por parte da prefeitura de caminhadas em lugares ermos, em que as pessoas possam, com a sua família, fazer o circuito e voltar para casa. E nesse circuito você tem um ou outro músico ali tocando um tempo, sei lá, fazendo alguma coisa, ou uma apresentação,
sem ter aglomeração. Mas eu acho que é um erro não perceber a cultura como sendo essencial nesse momento de muita indefinição e de muito negacionismo e de muita tensão e muito desgaste emocional das pessoas, e perceber isso também como uma forma que também pode ser dinamizada economicamente. Aí eu queria, para terminar, eu queria falar do para frente. Eu vi muita gente aqui dizendo, depois a gente vai retomar, depois a gente vai retomar. Vai retomar o que exatamente? Se a gente vai ter um processo de convívio com essa situação, e eu acho que a gente precisa entender que o que está acontecendo agora com essa pandemia é quase como se fosse um pit stop, é quase como se fosse um treinamento de processos que nós vamos ter que enfrentar enquanto humanidade, porque o que está acontecendo da pandemia Covid-19 ela é muito parecida com o que nós estaremos vivendo em breve com relação à crise climática, por uma série de características que eu não vou trazer aqui para não aprofundar demais, mas compreender que esse treinamento que a gente está fazendo está dando indicadores para nós. Nós estamos percebendo que o Estado não pode se restringir simplesmente à ideia de cadastro único, CAD único, pessoas simplesmente de vulnerabilidade. É necessário ver o Estado, foi muito bem colocado pelo Tiago, como um alavancador de pontes, de articulador de diferentes setores, para buscar que soluções criativas possam acontecer no local. Segunda coisa que nós estamos aprendendo, a economia do jeito que ela está estruturada hoje, ela não responde a momentos como esse que ocorrerão. Em que sentido? A economia, quando ela está se articulando cada vez mais em esferas globais de troca, ela tem retirado a capacidade de resiliência da economia local. Então, a gente tem que entender que a saída nossa desse momento que a gente está tendo vai ter que passar por construção de políticas públicas municipais, regionais, que fortaleçam de maneira mais consistente a nossa resiliência. Então, aproveitar esse momento para aprovar, eu vou provocando os vereadores aqui, para aprovar projetos de lei que possam estar garantindo cada vez mais as compras, não só de alimentação, para hospitais, escolas, e não só 30%, mas tentar chegar a 80%, 90%, 75% da compra, mas também as carteiras buscando a marcenaria local, os tijolos buscando olarias locais e assim por diante, serviços que sejam serviços locais. Então, políticas públicas parecidas com a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, possam ser feitos para outros setores, não só setores materiais, mas também imateriais de serviços. Então, a gente vai ter que pensar como nós vamos sair daqui. Então, eu queria provocar que esse Postos em Ação, esse tipo de discussão que a gente poderia discutir um pouco como é que nós vamos organizar a economia da nossa região, Caldas, Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, depois da pandemia. A gente vê o caso de Amsterdã, que estão falando que vão querer avançar para uma cidade com a economia da rosca, ou seja, com um mínimo em que ninguém pode estar, senão é um buraco, e um máximo que ninguém deve ultrapassar para poder dar capacidade para a natureza poder se recuperar e garantir um mínimo de resiliência. Cada cidade, cada região tem que ter um patamar mínimo de resiliência para poder lidar de maneira melhor com essas situações como a que a gente está vivendo agora e vai viver cada vez mais com a emergência climática. A União Europeia agora discutindo uma saída pela economia verde, não sei se vocês estão acompanhando, eu acho que esse debate a gente poderia fazer, que é a economia para frente. A gente não pode fazer com que a volta seja a mesma coisa do que a gente viveu, porque a gente percebeu a incapacidade que a gente teve de reagir com relação à pandemia, e essa nossa incapacidade está fazendo com que muita gente esteja à margem, porque os programas do nível federal, como muito bem foi dito aqui, não chegaram, praticamente nada chegou, e a gente vai precisar garantir que haja mecanismos, nem que sejam simples, porque o nível federal é que tem garantia de conseguir algo mais robusto, mas nem que sejam coisas simples, a gente conseguir fazer com que chegue aqui localmente, através de políticas públicas municipais, estaduais, que possam fortalecer essa economia local. Essa é a contribuição que eu queria dar para vocês, gente. Muito obrigado, Daniel. Sempre valiosas contribuições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a última pergunta. A vereadora Cissa, no fim vai ter um espaço de fala. Eu vou ler a última pergunta aqui, que é do Luiz. Aí eu abro para os nossos convidados. A gente vai para as considerações finais depois para já encerrar, tá? O Pedro mandou aqui, muito massa, Daniel. Desculpa, Gustavo, eu queria também parabenizar o Tiago pelas atividades que ele está fazendo. Me deu vontade de chamar ele para Caldas. Esqueci de elogiar, porque as iniciativas me pareceram muito positivas. Eu já passei o seu contato para ele, que ele solicitou também.
Vamos lá. O Luiz mandou o seguinte: acredito, e acho que tem muito a ver com um pouco do que o Daniel trouxe, acredito que a pandemia cria um desafio de construção de novas tecnologias de ações regionais de consumo. Uma das questões importantes que o Covid-19 trouxe como pauta foi a da questão do poder das estruturas de geoprocessamento e comunicação online. Além de possíveis parcerias público-privado, será que não poderíamos criar uma plataforma conjunta digital derivando e adaptando ações e alternativas de consumo, gastronomia e novos eventos locais? Então, essa é uma pergunta. O Luiz, vou passar para você, Nassif. Você já tinha sinalizado que gostaria de responder. Aí depois, Fausto e Tiago, caso queiram comentar também, tá bom? Luiz. É isso. Como que se vende uma produção de uma região e de um país? Definindo claramente o que é o caráter daquela região e daquele país. Quando você pega o Peru tem uma experiência extraordinária com culinária. A Espanha faz a mesma coisa. A Espanha tem uma baita plataforma lá, a culinária, os vinhos entram lá e a partir daquilo você oferece outros produtos. Poços tem uma característica que vem lá de trás, que sempre foi uma cidade 50% caipira, 50% cosmopolita, desde lá de trás. E daí eu pego as dicas da bela exposição do Daniel, a montagem de uma plataforma em que você não coloque só a comida, mas digamos o seguinte, você vai ter uma volta à natureza. Obviamente, essa volta à natureza não é o rancho, são regiões, digo em parte em termos de turismo e em termos de produtos de poços. Há regiões que definam o que é esse novo desenho de economia e de país. Então, tem que entrar a culinária, efetivamente. Poços agora deu um grande avanço em várias partes aí de culinária. O ar mineiro, que é fantástico, aí, a questão mineira, a questão da cultura local, a questão da história local. Poços tem uma história extraordinária. E Poços se vende muito mal. Se vende muito mal. A gente tem em janeiro aí como é que chama esse encontro aí de música aí? Música das Montanhas. Dá de 10-0 em Campos do Jordão, não se divulga. Eu faz 10 anos que eu falo, gente, passe para a gente aqui o material de divulgação para a gente bater bumbo aqui em relação a isso. Então, é um conjunto de características que o viver Poços de Caldas ele tem ainda uma imagem muito forte, seja pelo passado recente, seja pelas características atuais. Então, eu não entendi direito a questão do geoprocessamento, mas a questão de ter uma plataforma que comece a mesclar, vender a ideia do ser Poços Caldas, vamos falar ser sul-mineiro, lá para pegar Caldas também, pensando nesse conceito cultural, né? Pegando a cultura de Poços, a culinária de Poços, os produtos de Poços. Tempos atrás você tinha os doces de Poços, que eu não sei como é que estão hoje aí, a cerveja de Poços, as bandinhas de Poços. Então, essa mistura de uma cidade que tem jazz de um lado e coreto com música rural do outro é muito importante. Então, a plataforma... Agora, a grande discussão, que eu acho que tem que envolver todos os setores, é qual a cara de Poços. Qual a cara de Poços? Cada um tem que ver uma cara de Poços. Aqui mesmo, aqui nas belas apresentações de todo mundo, cada um apresenta um ângulo da cara de Poços. Então, definindo essa cara de Poços, essa plataforma pode ser um ponto central de disseminação de produtos, não apenas para venda interna em Poços, mas agora com a digitalização, com as redes sociais, com a venda online aí, poder vender para fora. A identificação daqueles produtos que podem ser mais característicos, daí entram, digamos, a prefeitura e as associações com sistemas de validação da manufatura, do artesanato, da comida e tudo. Então, eu acho que essa plataforma pode ser um caminho, digamos, para começar a sistematizar uma cara de Poços de Caldas e uma venda para fora ou para dentro de produtos de Poços de Caldas. Isso aí, pessoal. Só uma coisa que me causou um pouco estranheza aí, o que o Paulo falou no começo, Paulo, a economia, esses 10% da prefeitura foi em cima de alimentação de escolas e tudo? Exatamente. Foi assim que foi colocado. Quer dizer, as atividades que deixaram de... E os serviços que deixaram de ser oferecidos rendeu uma suposta economia para o município. Não se trabalhou uma ideia de reduzir despesas
ativamente, proativamente. Reduziu porque parou. Eles retomaram o fornecimento de alimentação escolar há 3 dias. Não pode parar isso aí, ué. Na Câmara, nós havíamos indicado isso na sessão extraordinária do dia 19, eu acho, 18 a 19 de março, e era fundamental a continuidade do fornecimento de merenda. Quer dizer, então, realmente, são situações assim, extremamente constrangedoras e que revelam aí uma dificuldade administrativa que tem de tempo. Vou só vou passar para o Fausto. Essa questão, essa reunião foi a última reunião, ela está disponível na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Está lá a gravação com as perguntas que foram feitas para o secretário de Fazenda e secretário de Governo com esses apontamentos. Então, quem quiser depois visitar e ver o conteúdo na íntegra, está lá. Fausto, só faltou uma coisinha para me falar aí, que somente pegando a ideia do Daniel, esse modelo de Poços como cidade sustentável, que eu acho que é a bandeira do momento, efetivamente. Sem dúvida. Fausto. Só queria acrescentar aí, que acho que o Luiz foi muito feliz nessa colocação dele. Nós temos que observar as modificações que vêm pela frente. O mundo será diferente de pós-pandemia. Nós vamos ter que nos modificar em todos os aspectos. O comércio vai ter que pensar de forma diferenciada. As prefeituras, os estados, a União vai ter que pensar de forma diferenciada. Ninguém será aquele imune, não aconteceu nada. De alguma maneira, terá que ter uma modificação pós-pandemia, principalmente no que diz respeito às questões digitais. Então, ele foi muito feliz na colocação. Nos trabalhos que a gente está fazendo agora, especificamente, trabalhando alguns comerciantes aqui de Poços, que a prestação de serviço, nós já estamos trabalhando com algumas pessoas online. Então, a prestação de serviço, nós já estamos preparando a tecnologia que vem pela frente. Isso serão as novidades e vem muito mais. Então, essa plataforma que o Nassif disse aí, ela pode agregar incrementos aí importantíssimos nesse processo. E o caminho é esse. Quem não tiver um processo diferenciado pós-pandemia ou não se adaptar às novas filosofias que vêm pela frente, ficará para trás. Esta é o grande recado que essa pandemia deu para a gente. Modificações no sistema nosso de vida, pessoal, profissional, em todos os aspectos. Obrigado, Fausto. Tiago, suas considerações sobre essas últimas questões que foram levantadas. Temos uma grife em Poços de Caldas, eu chamo grife porque ela tem tudo para se tornar uma marca, até mesmo internacional, que são os produtos vulcânicos. Então, isso já está andando, eu estou pegando o pé agora da situação, envolve alguns municípios aqui da região, mas basicamente Poços de Caldas é o polo desses produtos vulcânicos, e eu quero, através da secretaria, trabalhar muito forte para desenvolver, porque ele vem, de um lado, essa força da sustentabilidade, que foi tão debatida aqui e comentado, porque são pequenos produtores, são produtores familiares e são produtores que trabalham com uma economia sustentável. E, de outro, a gente tem como vender esses produtos de forma com valor agregado. Então, a gente vai trabalhar muito forte para que essa grife, produtos vulcânicos, seja o café vulcânico, o azeite vulcânico e tantos outros produtos aí, a gente possa fortalecer essa marca aí e deixar ela como um referencial de Poços de Caldas aí, porque eu concordo nessa posição que foi falada aí, que nós temos muita coisa boa que não é tão bem explorada, não é tão bem vendida. Mas então, vamos olhar daqui em diante agora e fazer com que isso aconteça e que a gente leve essa marca vulcânica, esses produtos vulcânicos, Poços de Caldas junto e até mesmo de forma internacional. Maravilha. Obrigado, Tiago. Vou, então, abrir agora para as considerações finais dos nossos convidados. Passo a palavra para os vereadores e aí a gente encerra esse encontro que valeu muito a pena já. Luiz, suas considerações. Eu vou fazer e vou sair correndo, ainda eu tenho uma entrevista no Rio, tenho uma em Salvador, tudo sem sair de casa, né? Não, eu gostei muito eu vou te falar, essa questão do associativismo e dessa visão de futuro,
A gente sempre tem publicado no GGM assim, o que será o mundo pós-pandemia, né? Uma parte do mundo pós-pandemia será a selvageria, o acirramento aí desses instintos primários, né? E a grande reação é quando a civilização abre os olhos, se organiza e começa a enfrentar com solidariedade, com noção de meio ambiente, tudo essa nova etapa que vem por aí. E o que eu vi agora é que deu orgulho de posse. Fazia tempo que eu não tinha orgulho de posse, né? Eu acho que o clima, o espírito, tá desperto aí para esse trabalho. Espero que o Thiago consiga superar, em geral, a inércia que vem de organizações acostumadas com o antigo modelo, né? E que haja bastante abertura para integrar todo mundo, né? De associação comercial aos grupos culturais, movimentos sociais, movimentos de bairros, associação de bares, associação de... Eu acho que pode sair uma bela Poços de Caldas disso aí, viu? Pessoal, eu vou me despedindo aí, que eu tenho uma outra entrevista aí. Obrigado aí pela conversa aí. Obrigado, Nassif, muito obrigado. Passar para o Fausto agora. Agradecer a oportunidade mais uma vez, Gustavo, e sem dúvida, né, é um processo democrático que nós estamos fazendo aqui. Eu parabenizo o pessoal, os vereadores, com essa filosofia, com essa ideia, exatamente tirar daqui boas medidas, né, pensando em Poços de Caldas. Eu acho que é por aí, né, o processo é esse. A gente está num processo de amadurecimento, pós-pandemia está aí, nós precisamos alavancar, precisamos de voltar a Poços de Caldas, né? Então tá aí. Eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de estar presente aqui, tá certo? E podendo somar mais uma vez, né? Estamos à disposição de todos vocês. Sucesso para você, Thiago, lá na secretaria, missãozinha difícil, né? A gente já foi secretário, sabe como que é, não é fácil, né? Mas é muita luta, muito trabalho e uma palavrinha-chave para você aí, que é muito importante nesse processo, né? A união de forças nesse momento, todo o potencial de Poços de Caldas em função de movimentar a economia local. Tudo vai passar por aí, uma equipe bem focada, direcionada, para poder começar o processo, tá bom? Muitos comerciantes perguntando quanto tempo vai voltar o comércio. Pelos estudos que a gente está fazendo, né? Possivelmente até o final do ano, um comércio regularizando de forma lenta, gradativa, mas o que é importante, essa fusão de união de empresariado, associação comercial, todos os processos aqui, Câmara de Vereadores, né? Para que a gente possa sair, pelo menos aí de uma forma legal para a sociedade de Poços de Caldas, tá bom? Muito obrigado, um abraço pela oportunidade, agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Fausto. Thiago, suas considerações finais. Eu estou muito satisfeito de ter participado desse evento, desse debate propositivo, e parabenizo os vereadores aí por ter criado esse movimento, levar esse debate público, a democracia vibrante aí acontecendo em Poços de Caldas. Então, parabéns ao Paulo, a Cissa, você, Gustavo, que participaram mesmo, então estão direto em contato aí com a comunidade, com a sociedade, para a gente poder trazer as melhores práticas. Eu agradeço o Fausto aí pelas palavras, o Luiz já saiu, mas também foi muito importante, muito bacana. Eu já peguei o contato de vocês e também disponibilizo meu contato aí a todos aqui que estiveram com a gente, estão indo. O Gustavo tem meu contato e pode passar para vocês. E eu quero justamente ser esse papel, ser esse elo, ser essa ponte aí, e trazer a vida pública para mais próximo da vida empresarial, da vida pública, do comerciante, do pequeno negócio de Poços de Caldas. Então, que eu possa fazer essa parte aí, contribuir, assim como eu fazia no clube de empresários, que eu possa agora fazer a um nível municipal e levar essa proximidade. Porque se não tem muito recurso, se não tem muito dinheiro para a gente poder fazer as coisas, mas, por outro lado, tem muita força de vontade, tem muita determinação de poder ser útil nesse momento difícil. Então, fica aí meu abraço a todos vocês e contem comigo também. Obrigado, Thiago. Vou passar para a vereadora Cissa fazer as suas considerações finais. Só lendo aqui, o Luiz colocou
Maravilhoso debate, propositivo, humano. O Pedro, parabéns, vereadores, pela iniciativa e também aos debatedores. Xiomara, parabéns, muito bacana essa união com o conteúdo. A Gina mandou parabéns pela iniciativa, debate muito produtivo, de alto nível. O Júlio mandou muito bom esse meeting, parabéns a todos. O Lucas, obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou à disposição de todos. Maravilha. Cissa. Eu também gostei bastante, acho que foi muito produtivo, mas eu queria fazer algumas considerações aqui, fazer uns pedidos, né? Tiago, a gente vem trabalhando a construção de um projeto de economia solidária no município. A Câmara já fez audiências públicas, eu já encaminhei um anteprojeto de lei, e a gente até tinha já conseguido, e até fazer uma lembrança aqui, que a Edna Leite, que é uma das militantes da economia solidária a nível estadual, vem construindo, e aí a gente até tinha conseguido que fizesse uma feira de economia solidária. Por conta da pandemia, a gente não conseguiu. Mas eu gostaria muito que as pessoas que estivessem envolvidas na economia solidária pudessem participar também, né, dessa construção, porque eu acho que é muito importante. E eu acho que ser um jovem que tem um olhar mais popular, né, e eu acredito que a gente possa retomar. Não quero aqui fazer culpa ao que estava anterior, mas é importante lembrar de que não foi feita nenhuma construção propositiva nesse campo de desenvolvimento do trabalho no município de Poços de Caldas nesse período, né? Então, a gente espera que com você essas propostas venham a acontecer. Pensar os empresários, os comerciantes estão afoitos para a abertura dos comércios. Eu sei tanto que é difícil, né, nesse momento, estarem com as portas fechadas, né? Eu tenho um irmão também que é comerciante e que a gente se sensibiliza com todo mundo. Mas o que a gente tem que pensar é como nós vamos pensar o consumo pós-pandemia, né? Porque não vai ser mais a mesma coisa, as pessoas não vão sair para consumir como consumia antigamente. Então, a gente tem que fazer essas propostas e essas perguntas, né? E para tentar ajudar os comerciantes. Eu tenho feito alguns debates junto com os meninos da cultura, com o pessoal do turismo, para a gente propor algumas ações. A Xiomara até participou de uma das lives que a gente propôs aí para a gente falar sobre o turismo, né? O que pensar no turismo, mas a gente tem que ter propostas concretas, né? De como a gente vai pensar. Não é só abrir o comércio que a gente vai ter um milagre de fazer circular e o consumo voltar ao normal. Então, a gente tem que pensar essas propostas e tentar ajudar. E eu, vendo isso, eu tenho sentido assim, muita alegria de novos empreendimentos, e os empreendimentos via rede social ou via a web, né? O que nós vamos ter hoje? Uma live cultural, né? Cada um na sua casa, mas promovida pela Cervejaria Bones, que é do Luiz aí, um dos sócios, que eu acho que é muito legal a gente pensar isso. O que os comerciantes estão propondo? Então, os comerciantes que têm a possibilidade de vender os seus deliveries estão fazendo um palco virtual. Hoje a gente tem Ópera Rock, não perca daqui a pouco, 6h30 da tarde, uma propaganda aqui, mas eu acho que algumas inovações que a gente tem, né? E eu acho que a gente tem que pensar isso e construir em conjunto. Eu acho que eu tenho para falar, o Luiz Narciso já saiu, mas o Banco Bradesco, que é o responsável pela folha de pagamento da prefeitura, também eu acho que pode ser um dos canais de contrapartida aí do município, mas dizer que o município está endividado não é por conta da pandemia, né? Isso já vem de muito tempo. É uma péssima gestão, é importante sempre lembrar. Não é uma gestão técnica, não é uma gestão que pensou, né, no que está acontecendo com a pandemia do futuro, o que vai acontecer no futuro, né? Pensa, só apagou incêndio, então é importante lembrar disso. Desejo sucesso para o Tiago, conheço ele há acho que uns 20 anos, aí, desde que eu comecei na política. Desejo sucesso, mando um abraço aí para todos que participaram, o Lucas, o Luiz, o Daniel, a Ângela, lá de Caldas, a Xiomara, e todos aí, o Pedro, que a gente teve uma reunião essa Semana da Cultura, com propostas, com o Falso, o João Ferrão, Jorge Galo, a Gina, o Thiago Mafra, e os meus colegas vereadores, que tanto me têm alegrado nesses últimos dias aí da quarentena, porque a gente consegue fazer alguns debates propositivos, que a nossa intenção é justamente essa. Eiki, perdão, não citei você também. Obrigada, um grande abraço a vocês e vamos lá. Maravilha, obrigado, Cissa. Eu vou passar para o Paulo, depois o meu papel vai ser só encerrar.
Só deixando aqui o registro do Felipe Milani, que em nome do Clube de Empresários gostaria de parabenizar esse encontro muito produtivo e humano. União é a chave. Obrigado, Milani. Paulo. Tá ativado o som? Tá sim. Bem, eu queria colocar aqui, para finalizar esse encontro, primeiro para dizer que foi um encontro bastante rico, a participação dos convidados bastante importante, trouxeram muitos elementos para a nossa reflexão, para o nosso debate. Quero cumprimentar o Tiago aí, finalmente posso ter um secretário de desenvolvimento. Agradecer ao Fausto, ao Nassif, que já não está mais conosco aí, ao Daniel, enfim, a todos que participaram, porque eu não estou com a lista aqui dos participantes, e aqueles que estão contribuindo aí de outra forma. Eu queria colocar algumas coisas bastante rápidas. Uma delas é que a gente tem que tratar de todos os assuntos, né, dessa forma, dessa transição que nós estamos vivendo, para o tempo que nós vamos viver, e nós não podemos esquecer um elemento central nessa questão, que é o trabalhador, né? Que vive, inclusive, uma situação muito delicada, porque as formas tradicionais de representação estão extremamente fragilizadas e a interlocução com eles ficou um pouco mais difícil, mas é fundamental que a gente leve em conta a importância do trabalhador, tanto do ponto de vista da dimensão humana do trabalhador, da figura do homem e da mulher que trabalham, mas também da importância deles, inclusive, na ativação da economia, na reativação da economia. Então, toda essa articulação não pode deixar de levar em conta essa figura fundamental, que é a figura do trabalhador e a figura da trabalhadora. Eu queria falar rapidamente nessa questão da cultura, que o Pedro tão bem levantou e acabou tomando uma parte importante do nosso encontro e enriquecendo, que eu também tenho essa mesma visão, né, da cadeia produtiva da cultura, da cadeia econômica da cultura, né? E Poços de Caldas, felizmente, consolidou-se muito como um centro cultural no estado de Minas Gerais nos últimos 20 anos, embora tenha sido uma cidade rica de cultura em toda a sua história, né? Toda a sua história, mas que consolidou, inclusive, a partir de possibilidades de organização, de reflexão através de fóruns permanentes, de conferências que foram iniciadas, inclusive, no período em que eu estive na prefeitura. Eu queria colocar aqui um exemplo histórico de Poços de Caldas. Eu achei até que o Nassif fosse colocar isso, quando ele falou do fim do jogo. Poços tem momentos interessantes, quer dizer, desde a decisão da presidência da República de transformar Poços de Caldas numa cidade e colocar aqui um prefeito da estatura do Francisco Escobar, por exemplo, passando pelos anos 20, as decisões de construir todo esse complexo que nós temos no centro da cidade e a consolidação do jogo como um efetivo econômico da maior relevância. Então, vem o fim do jogo, a cidade vive um período de perplexidade, mas logo ela se reencontra, ela se reinventa num turismo novo, e, sobretudo, aquele que diz respeito e que trata, que ficou talvez até internacionalmente conhecida como a cidade dos casamentos, a cidade das noivas e tal. Mas aí, qual foi o elemento que faz uma ruptura com a economia do passado para uma economia, vamos chamá-la de contemporânea? Que é exatamente um diferencial que Poços teve a partir de 1961, 62. Qual foi esse diferencial? Esse diferencial, por incrível que pareça, foi a subestação de Furnas. Quando Poços recebe essa subestação de Furnas, que foi a maior subestação até 10 anos atrás do país, Poços de Caldas passou a ter um elemento de aglutinação de investimentos industriais de grande porte. Né? Nós fornecemos bauxita para o estado de São Paulo desde a década de 30, porque nós não tínhamos energia elétrica para reduzir alumínio aqui. Mas a partir dessa disponibilidade de energia elétrica de Furnas, nós passamos a ter, então, investimentos de grande monta, né, em áreas eletrointensivas, como foi a indústria têxtil, como foi a indústria de fertilizantes, a redução de alumínios, enfim, uma série de investimentos de grande porte que transformaram
Poços de Caldas numa cidade híbrida entre meio turística e industrial. Muito bem. Por que eu conto essa história? Porque naquele momento nós oferecíamos algo que as outras regiões e as outras cidades não tinham. Então, qual é o nosso grande papel? Né? Qual que é o grande desafio que nós temos hoje? O nosso grande desafio é identificar, neste momento, algo que Poços de Caldas e a nossa região tenha e que outras regiões não têm. É esse o nosso desafio. Nós temos que encontrar aqui a nossa subestação de desenvolvimento, de um novo incentivo, de um novo momento de desenvolvimento, dentro de todas as linhas que foram colocadas aí. Porque, como pelo menos um pontapé assim, para a gente pensar junto, eu acho que nós temos em Poços de Caldas um conjunto de capital que poucas regiões do Brasil têm, né? Que é o capital humano, que é o capital natural, nosso capital ambiental, que é o nosso capital científico hoje, científico e tecnológico, através das universidades, de tudo isso que nós temos aqui. E, a partir dessa junção, nosso capital cultural, né? Nosso capital de uma cidade de lazer, de esporte, enfim, nós temos um conjunto de elementos que formam um elemento único e com grande capacidade competitiva, já que nós vamos ter poucos investimentos a partir num primeiro momento e que a gente possa atrair esses investimentos para cá. A gente sabe que, sobretudo, isso tem que se dar nesse campo da tecnologia de informação, que é a grande vocação que Poços tem a partir dessa análise de capital que eu apresentei aqui. Então, é o que eu tinha para colocar, para a gente ir pensando junto, e aí nós temos uma complementariedade, né, que é a nossa empresa de energia, que poderia atuar nesse fomento. Ela deixar de ser uma mera fornecedora de recursos para cobrir déficits fiscais do município, para passar, com seus recursos, a fomentar novas linhas de desenvolvimento para Poços de Caldas. Então, um grande abraço a todos, boa tarde. Gostei muito do nosso encontro, estou extremamente feliz, Cissa e Gustavo, pela nossa decisão de propor esses encontros, né, que nós vamos fazer outros, com certeza, porque tenho a convicção de que tudo que nós estamos propondo, discutindo aqui, será de grande valia para a nossa transição e o nosso enfrentamento do pós-pandemia. Obrigado, Paulo. Valiosíssimas as contribuições todas. Para encerrar aqui, a Ângela mandou muito bom encontro também. Lembrando... Oi. Deixa eu interromper você rapidamente. Tem uma prática comum nessas lives, é todo mundo ativar rapidamente as suas câmeras e fazer um print screen de todo mundo para guardar essa foto. Então, se todo mundo puder ativar a câmera rapidamente, seria legal. Quem puder ativar, boa. Quem puder ativar a câmera para a gente tirar a fotinha. Você tira aí, Daniel? Beleza. Vamos ver. O Jorge está aparecendo ali. Tiago. O Júlio está do lado da Silmara. Eu acho que já pode tirar. Foi? Legal. Obrigado, Daniel. O que eu ia comentar, só para encerrar, agradecer a todos que participaram. Acho que foi um encontro valiosíssimo, quase 2 horas de conversa. Vai estar disponível, a gente vai lançar no YouTube, e já está disponível na página da Aliança em Prol da APA, da Pedra Branca, lá de Caldas, que o Daniel gentilmente transmitiu ao vivo. Então, se alguém quiser acessar, está lá também, na página da APA, da Pedra Branca. E a única, para encerrar aqui, me veio... Eu conheço vários de vocês e foi muito legal esse encontro, porque a gente reuniu aqui pessoas de pensamentos diferentes,
né, de formas de olhar para a sociedade diferentes. Mas a todo momento eu tive a sensação do que o que a gente vivenciou nesse encontro foi um pouco da democracia que a gente precisa para resgatar o nosso país e um pouco da democracia que a gente vai precisar para cuidar da nossa cidade também. Então, eu queria deixar essa visão assim de que pessoas de diferentes formas de pensamento, de diferentes espectros políticos partidários estiveram reunidos aqui. Em momento algum, a gente deixou de focar naquilo que realmente importa, que são as proposições, as soluções, uma leitura respeitosa e amistosa sobre aquilo que a gente precisa. Então, eu saio muito feliz e eu confesso que em vários momentos eu fiquei emocionado em ver como que estava acontecendo esse nosso encontro. Então, termino aqui agradecendo a cada um de vocês e podem ter certeza que a gente vai enviar a todos os próximos diálogos e recebemos também sugestões de convidados, de pessoas para debater. Então, se vocês tiverem, podem enviar para mim, para o Paulo, para a Cissa, que a gente faz essa ponte. Lembrando que foi uma iniciativa que surgiu dentro da sessão da Câmara e ela foi aberta para todos os vereadores participarem. Estão aqui aqueles que toparam fazer esses debates, tá bom? E aqui a Gina quer ver a foto. Gina, o Daniel vai me mandar, aí eu passo para você a foto. Já e a Cissa fez a recomendação de que o Daniel seja o nosso próximo convidado aí para os diálogos. Maravilha, gente. Agradeço imensamente. Um forte abraço, um bom final de semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.